A palavra avaliação tem sido associada a provas, exames, notas, repetir ou passar de ano. Dessa maneira, a educação se resume somente à transmissão do conhecimento e memorização de informações. Em um conceito pedagógico mais moderno, a educação é entendida como uma vivência múltipla, que colabora no desenvolvimento total do aluno. Nessa abordagem, o educando é um ser ativo e dinâmico que participa da construção do seu próprio conhecimento. Eu estudo aqui há 9 anos, desde o 3º ano do fundamental. O que mais me chama a atenção é que aqui na rede adventista eles não usam a metodologia padrão só para avaliar. A gente tem muita atividade, coisa extra, que não só as provas semanais. Avaliação é um assunto muito complexo, complicado. Muitas vezes é entendido como recurso de punição e um recurso que o professor tem para avaliar o aluno. E nós entendemos, no decorrer da nossa prática, na vivência e experiência educacional, que a avaliação, na verdade, ela serve de um espelho para eu entender como que vai a minha prática e se o que eu estou praticando com o meu aluno é realmente atendido de acordo com a minha proposta. Então, se a gente pensar em avaliação nessa forma assim mais geral, como um todo, e também porque nós prezamos por uma educação integral, a gente tem um sério desafio, nós temos um sério desafio para poder alcançar essa avaliação. E a gente, na FAD-Minas, nós encontramos uma saída, que foi proporcionar ao nosso aluno um estudo diário. Então, eu não fico só à mercê de provas e questões mais formais, mas todo o processo dia a dia do meu aluno, ele faz parte. É importante a avaliação de aprendizagem dos alunos porque clarifica a assimilação deles e o êxito do professor. Vale ressaltar que a avaliação tem como objetivo melhorar a metodologia e a sequência dos ensinos. Então, a gente vem sendo avaliado com 2 provas semanais, em quase todas as disciplinas, e com diversos seminários, atividades, aulas. Educação física, por exemplo, a gente tem aula prática, o professor avalia a gente não só no que a gente sabe, mas também no que a gente consegue fazer. Nós somos avaliados em provas semanais, temos provas na terça e na quinta. E tem professores que passam seminários, como o professor de física, o Rafael, a professora Carla, de biologia. Eles passam seminários que incentivam a gente a buscar mais conhecimento e a ensinar também os nossos amigos a passar conhecimento, que é uma forma de aprender muito eficaz. E atividades extracurriculares, dinâmicas em grupo e muitos simulados. Para fazer a avaliação das crianças da educação básica, nos baseamos em observações. Visitamos as salas, observamos as crianças individualmente e também em grupo. E, baseado nisso, fazemos um relatório de desenvolvimento e o integramos ao grupo para conseguir resultados. Sacando conclusões. As avaliações na educação básica aqui na Escola Adventista de Las Acacias, no Uruguai, são feitas mediante um processo. Quando o ano começa, nós começamos a observar os alunos, a ver que hábitos eles têm. Na educação básica, nós não temos uma avaliação marcada como a que vem do Estado para a educação primária. Nós, as docentes que trabalhamos na educação básica, o que fazemos é avaliar o processo. Também temos uma plataforma, o Guri, assim como o primário, onde a cada 2 meses temos que marcar a avaliação de certos conteúdos, como pede o programa curricular. E isso fazemos a cada 2 meses, assim como o primário, mas o que nós focamos é o processo geral. Além dessa plataforma do governo, que é o único que temos, também temos uma avaliação que as professoras fazem à parte e enviamos aos pais a cada 6 meses. Ou seja, é entregue 2 vezes por ano. É como um boletim. É um boletim que todas as professoras da rede elaboram, onde colocamos os conteúdos que trabalhamos e as avaliações. Não a avaliação com nota, se está bom ou não, mas o que avaliamos é se esse conteúdo foi alcançado, se está em processo ou se precisa de uma ajuda extra. São 2 formas diferentes de avaliar.
Quando nos referimos a um teste, temos outros benefícios, porque ao fazer a avaliação e o controle dessa avaliação, já temos os resultados. Na observação, temos que dedicar mais tempo, mais atenção à criança. Vai nos levar mais tempo. Essa seria uma das diferenças entre o teste e a avaliação por observação. As avaliações dos conteúdos que nós temos que qualificar, por assim dizer, é feita por processos gerais. Nós não temos ferramentas práticas dadas pelo Estado. Essas ferramentas são criadas por nós. São portfólios, pastas, cadernos, assim como também no primário. Mas, geralmente, o que temos que fazer é isso, é o processo em geral. Não nos fechamos à ideia de que a certa altura do ano o aluno tem que ter alcançado tal conteúdo ou se não alcança, não passa. Não. É o contrário. Nós nos baseamos no princípio do processo. Isso quer dizer que cada criança tem um ritmo e então os processos são diferentes e é isso que prestamos atenção. Se vemos que tem uma criança que continua no mesmo processo e não conseguiu avançar, buscamos diferentes estratégias. Nós também contamos com uma equipe multidisciplinar que tem uma psicopedagoga e uma psicóloga especializadas. E com elas formamos uma equipe e vemos se essa criança precisa de uma ajuda especial. Também informamos aos pais porque às vezes ele precisa de apoio em casa. Um pouquinho de tempo que a criança está aqui com a gente pode fazer esse processo, mas ele precisa de apoio. Então, quando vão para casa, nós mandamos os livros que usamos, tratamos que a família sempre esteja em contato com a gente e que saiba o que estamos fazendo com seu filho. E por isso também enviamos a avaliação, para que ele observe em que estágio seu filho está. E assim, todos juntos, podemos ajudá-lo. O que eu gosto desse tipo de avaliação, por assim dizer, é que ele respeita os tempos e os processos. Não os pressionam a ter que ir bem numa prova ou saber determinada coisa em determinado momento. Ele vai adquirindo conhecimento ao longo do ano e de forma mais natural, na verdade. O projeto DNA ele envolve questões de tarefa que os alunos levam para casa todo dia. Então, se hoje tem aula minha, eles levam 2 questões da minha matéria, né, e das outras matérias que eles tiveram no dia. No outro dia, a gente tira as dúvidas na sala de aula dessas atividades que eles levaram para casa. E no outro dia, depois de amanhã, seria, né? Eles fazem uma prova no começo da aula. Então, todo dia tem 2 questões de cada matéria para levar para casa. E daí 2 dias tem uma provinha para ter um intervalo para tirar as dúvidas. Nós nos baseamos no princípio aula dada, aula estudada hoje. O que isso quer dizer? Nós entendemos, a partir de muitos estudos, porque nós estudamos autores que falam sobre esta área, que o aluno ele consegue armazenar melhor um conteúdo e absorvê-lo quando ele tem acesso ao conteúdo e no mesmo dia ele retoma esse conteúdo. O nosso sistema funciona dessa forma. Quando nós recebemos uma informação, ela vai para o nosso sistema límbico. Quando a gente retoma essa informação, ela passa para o córtex, onde o armazenamento de fato acontece. A motivação para fazer, assim, para se dedicar aos estudos, não é uma coisa fácil. Eu acho que o principal nó da educação hoje é interesse do aluno para aprender, né? Porque eles vêm desmotivados, muita concorrência, né? Com, sei lá, as mídias sociais é um grande concorrente, por exemplo. E se dedicar ao estudo, só aqueles que já conseguem perceber que a posição, por exemplo, no mercado de trabalho vai depender do empenho dele hoje, entende? E esses alunos, eles estão à frente dos outros. Por exemplo, eles não copiam a tarefa, eles produzem um texto. Eu conheço o aluno que copiou a tarefa e o aluno que fez realmente a tarefa. Porque parte dessas tarefas, por exemplo, num universo de 30 exercícios, de 30 tarefas que eu dou, eu vou corrigir 7. Se esse aluno, por um acaso, ele deixou de fazer um exercício, ele já vai ter a nota dele diluída por esse
exercício que ele não fez, por essa tarefa que ele não fez. Então, o que vai acontecer? Porque tem uma tarefa que é uma tarefa corrigida, uma nota de tarefa corrigida e uma nota de prova de DNA, que é essa provinha que ele faz 2 dias depois. Os alunos recebem essas questões através de grupo de WhatsApp, tem no site da escola, pode ser entregue também de forma impressa, e ele tem a oportunidade de rever o conteúdo estudado na sala daquele dia. Depois que isso acontece, ele volta para a escola, retoma esse conteúdo, o professor faz as correções necessárias e no dia seguinte ele faz uma prova. Então o DNA ele funciona com tarefas diárias e provas diárias. O processo avaliativo de um aluno da educação infantil acontece de maneira contínua a partir do desenvolvimento observado por pais e professores. No ensino fundamental, a FAD Minas utiliza o projeto DNA como uma forma de incentivo ao estudo diário. E no ensino médio, a motivação é o Exame Nacional, realizado pelo governo brasileiro, e também o ingresso em uma universidade. Dentro do colégio, nós temos avaliações que mensuram as notas dos nossos alunos e também preparamos os nossos alunos para as avaliações de grandes escalas. Nós temos obtido bons resultados. Mais de 50% dos nossos alunos do terceiro ano foram aprovados em universidades federais. Nós temos também aprovações em universidades estaduais. Ficamos em primeiro lugar no concurso internacional do Correios, 32º lugar com redação no estado do Rio de Janeiro. Ficamos em primeiro lugar na rede adventista de educação em redação. Tudo isso graças a uma equipe competente de professores e alunos esforçados e dedicados para fazer o melhor. Eu sou professora de produção textual e nós temos o foco da redação do Enem. Eu trabalho aqui no Colégio Adventista de Itaboraí desde 2012, há 7 anos. E o foco de avaliação é voltado para o Enem, para que os alunos consigam um bom resultado nas provas de vestibular e principalmente o Enem. O projeto de redação acontece uma vez por semana no contraturno, onde a professora escolhe temas atuais e faz abordagem com eles nessa aula. O início dele é sempre uma dramatização com o tema, depois ela vai trabalhando com esses meninos no sentido de substituir por alguns sinônimos para que as palavras não fiquem repetidas ao longo da redação. Ela trabalha com eles causa, consequência, como, porquê, uso de conectivos, o que seria adequado, o que não seria adequado. Ela trabalha com eles ali pensamentos, citações, o uso, qual seria a citação adequada para aquele tema. Então, nessa abordagem, ao longo do ano, nós vamos trabalhando o preparatório para a redação do Enem. Enem é uma sigla de Exame Nacional do Ensino Médio e foi criado pelo Ministério da Educação e da Cultura, o MEC, para avaliar, para testar aí o aprendizado dos alunos formados no ensino médio aqui no Brasil. O Enem atualmente ele serve e habilita alunos para ingressar nas universidades públicas ou eles podem concorrer às bolsas, né? Foi criado em 1998, onde nós temos aí hoje, né, aproximadamente 7 milhões de candidatos que fazem parte aí dessa avaliação. Eu costumo avaliar os meus alunos desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio com a mesma sistemática. Eles são preparados para a prova do Enem. Então não pode ter uma regra no 6º ano e de repente no meio do processo essa regra mudar. Então eles já no 6º ano eles já vão conhecendo todas as regras do Enem. Eles podem inclusive até fazer o mesmo tema de redação. Eles só serão avaliados conforme aquilo que eles já aprenderam. Se eles já aprenderam as competências do Enem, por exemplo, no 9º ano eles já estão aprendendo as competências, como eles são avaliados no Enem. Então eu já posso cobrar isso na correção. No 6º ano eles já sabem usar os conectivos, eles sabem as partes da redação. Então isso já é avaliado. É claro que o tema a gente tenta colocar de acordo com a maturidade da faixa etária daquele aluno. O 6º ano, o 7º ano, são temas que eles conhecem, né? Que eles já vivenciaram. E por falar em tema, a gente trabalha todos os meses temas voltados para atualidades no aulão de redação. Esse aulão de redação ele é feito no contraturno da escola, uma vez ao mês. E os temas de atualidade compreendem a maturidade dos alunos do 6º até o 3º ano. Outra coisa que a gente faz que é muito importante é a avaliação de redações. A gente
pega redações já nota 1000, por exemplo, e os alunos vão, a gente usa o projetor, aquelas redações aparecem para eles na sala de aula e a gente vai fazendo análise. Por que o candidato tirou a nota 200 na competência 1? Ou então, outras situações, eu não trago redações nota 1000, trago redações de 960, por exemplo, que é quase 1000. E aí eles têm que descobrir por que aquela redação não foi 1000. Aos poucos, eles vão aprendendo como avaliar por que uma redação não é 1000, para que eles evitem cometer aqueles mesmos erros e eles consigam um bom resultado no Enem. A redação, ela é muito importante para o Enem porque ela serve para avaliar não só o que você conseguiu decorar da matéria, mas sim o que você consegue desenvolver da sua cabeça. Por isso que ela é muito importante. E eu venho me preparando para ela através das aulas que a escola fornece à tarde com a professora Lorenza, e que ela é muito gabaritada para falar sobre redação. Então a gente tem 2 aulas por semana, mais uma aula à tarde de quase 1 hora. E assim a gente vem conseguindo ter resultados bons. A redação tem um peso muito forte no Enem, né? Especialmente na área que eu quero fazer. E eu acho que aqui na escola nós somos muito bem desenvolvidos na redação. Acho que é uma área bem específica, porque a professora ela passa muitas redações para a gente treinar. Ela tem o site também da CPB que passam redações semanais e a professora corrige aqui na sala. Essa semana fizemos um seminário de redação que a gente avaliou uma redação nota 1000 e acho que a gente aprende muito tirando dúvida com os professores e também com os alunos antigos que já foram bem no Enem. Eu considero os resultados dos alunos do terceiro ano fantásticos. Nós temos no último Enem, no Enem de 2018, aproximadamente 50% dos alunos com notas superiores a 900 pontos na redação. Isso aí, são poucas escolas que conseguem, porque não só a matéria de redação é importante para esse resultado. Filosofia, história, a própria gramática do português, que muitos se perguntam, por que eu tenho que aprender crase? Porque não vai ter uma pergunta específica sobre crase na parte de português, na parte de linguagens, mas ele precisa saber utilizar a crase dentro do texto dissertativo argumentativo. O projeto DNA ele acontece na escola há 5 anos, então nós tivemos a oportunidade de ver assim, um progresso. Foi devagar, foi lento, mas ele existe e hoje ele é palpável. Nós conseguimos perceber nos nossos alunos maior comprometimento, envolvimento e o melhor que nós pensávamos que nunca iríamos alcançar são alunos comprometidos com o estudo e diariamente. De forma que não existe aquele desespero para a prova, para estudar na véspera da prova. Nós sentimos que com o passar do tempo, cada vez mais nossos alunos estão mais preparados e menos desesperados para poder enfrentar os dias de prova, que também é um grande problema que nós enfrentamos, que são os aspectos emocionais, que as provas se tornam aí pesadas, árduas. Então, a gente fez com que essa prática se tornasse algo leve e que faça parte da rotina do aluno. Então, nós podemos ver hoje melhores resultados, maior envolvimento, responsabilidade, e isso nós conseguimos perceber nos nossos alunos. Aqui na FAD Minas, a gente é avaliado basicamente em 3 critérios, que são provas, atividades e o comportamento. As atividades elas são divididas basicamente entre o DNA e atividade de sala, as provas também entre simulado, provas normais e o prova de DNA no caso. Eu estou aqui há 5 meses e em relação aos processos avaliativos da escola, eu senti uma ajuda enorme em relação a isso. Porque por eu ter vindo de uma escola pública, eu imaginei que a dificuldade que eu sentiria aqui seria ainda maior do que a que eu realmente senti. E por ter vários projetos que a escola nos incentiva a participar, isso contribuiu para que o meu desenvolvimento aqui fosse bem melhor e de uma forma bem mais fácil para mim. Eu imaginei que eu ia chegar aqui e ter diversos problemas, ia sentir muita dificuldade, ter notas muito baixas, porque assim é o normal. Mas na verdade, eu senti uma facilidade ainda maior e vi que realmente o ensino daqui é o ensino que eu queria para a minha vida, principalmente pelos diversos projetos e formas avaliativas que eles têm. O DNA foi um projeto que o colégio criou basicamente para ajudar a gente a ter um maior ritmo de estudo, né? Para poder manter assim a matéria fresca na nossa cabeça durante todos os dias.
Então, por exemplo, a gente vê uma matéria hoje, no mesmo dia a gente já tem uma questão de tarefa para fazer no quarto e no dia seguinte a gente tem uma prova sobre a matéria que a gente viu. O DNA, por ser um projeto sistemático da escola, ele influencia a gente a estudar todos os dias. E isso, para mim, é algo ótimo, porque, como tem um professor que nos diz, matéria dada em um dia é matéria estudada no mesmo dia. E isso influencia a gente ter o hábito de estudar diariamente. Então, quando chega nas provas avaliativas, nas atividades avaliativas, a gente não tem tanta dificuldade, porque a gente já vem vendo aquela matéria constantemente. Então a dificuldade diminui e a gente não precisa ficar desesperado em uma noite, porque agora a gente já tem o hábito de estudar todos os dias. Na hora da prova a gente fica com mais calma, porque a gente já sabe a matéria. Então o DNA para mim é um dos melhores sistemas que a escola já teve. Eu tenho prazer em fazer o DNA, porque quando chega no outro dia o professor passou outra matéria, eu não fico perdida, porque eu já estudei aquela matéria, mesmo porque hoje nós jovens temos a mania de ter que fazer tudo pela obrigação. A gente nunca faz nada pela nossa vontade. E o DNA, ele te influencia a fazer tudo pela nota, mas de uma certa forma ele também nos ajuda a estudar. Por mais que tenha muita tarefa para fazer, acaba sendo um benefício muito grande. Porque muitas vezes se a gente não tivesse um puxãozinho para, obrigar a gente a fazer, a gente não vai estudar a matéria, entendeu? Pelo menos eu, quando não tinha o DNA nos meus antigos colégios, eu raramente estudava, chegava no quarto, vou estudar agora a matéria que eu estudei hoje, que eu vi hoje na aula. Então, com o DNA, acaba obrigando a gente a fazer isso. Querendo ou não, é uma coisa que acaba elevando a gente, né? Então, por exemplo, depois que eu comecei a fazer o DNA aqui no colégio, minhas notas subiram muito. Então, 2 pontos. Eu tirava 7, agora eu tô tirando 8,5, entendeu? E, então, isso é, assim, um grande avanço para os próprios alunos e eu acho que a instituição fez muito bem em aplicar o DNA. A avaliação de um aluno, ela não tem que ser só do resultado final do conteúdo. Todo o processo de ensino tem que envolver uma avaliação, porque não é só chegar no último dia e falar assim, o aluno aprendeu ou não aprendeu. Ao longo do processo, você precisa acompanhar o desenvolvimento daquele aluno. Então, se o aluno está evoluindo passo a passo, isso é importante. Mesmo que o resultado de uma prova não seja tão bom, o processo dele às vezes foi mais significativo do que de um aluno que tirou nota boa na prova, mas depois vai esquecer. Eu acho muito importante a avaliação que nós temos aqui na escola, porque ela não avalia simplesmente as notas. Ela avalia o nosso crescimento no conhecimento e o quanto a gente realmente aprendeu daquilo. Não só a gravar a matéria, mas entender o que ela significa e como a gente pode usar ela na nossa vida escolar, tanto quanto na vida pessoal. As avaliações aqui da escola, elas são muito completas. Elas servem não só para mostrar para os professores o resultado, mas também para nós mesmos e para os nossos pais, principalmente. Porque através de atividades, seminários e essas coisas, a gente consegue entender bem mais do que só fazendo prova semanal. Os diferentes processos de avaliação se fazem necessário porque eu não posso limitar o meu aluno a um único recurso, a um único instrumento avaliativo. Eu preciso respeitar a potencialidade dele para não limitá-lo. Provas, atividades mais formais, atividades avaliativas, elas são frias. Eu não consigo medir o meu aluno como se fossem objetos, coisas, robôs. Nós precisamos entender, e aqui na escola a gente procura trabalhar dessa forma, de ver o nosso aluno como um todo. Então a participação dele em sala conta, as produções orais dele conta, as provas elas são necessárias. Nós precisamos porque no futuro eles encaram uma prova, né? Existem os sistemas do exame nacional, eles precisam estar prontos para isso. Mas o dia a dia do aluno conta muito. O crescimento dele como ser humano conta muito. Depois de todos esses depoimentos, podemos perceber a importância de não tratarmos a avaliação como algo quantitativo. O professor precisa se aproximar do aluno e acompanhar o seu desenvolvimento durante todo o processo avaliativo, utilizando assim o diálogo como caminho para que o aprendizado proporcione novos significados e uma mentalidade reflexiva. O programa Educação vai ficando por aqui. Nos vemos semana que vem. Até lá!